aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre grandezas escalares. Bem, já falamos de várias vezes sobre grandezas escalares aqui, só que você não deve ter captado, né, de primeira. Vamos falar sobre grandezas escalares e vetoriais. Vamos iniciar com grandezas escalares. As grandezas escalares e vetoriais, elas são responsáveis, né, pelas nossas grandezas físicas. As grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Então é tudo aquilo que pode ser medido, que tem uma certa escala. Já a grandeza escalar, a gente vai trabalhar então só com essa escala, só com uma parte quantitativa, ou seja, vai trabalhar com um módulo. Esse módulo ele vai te representar um número, um valor numérico, tá ok? Mas a unidade de medida, ou seja, a unidade de medida de quem? Da minha grandeza física, que seria o comprimento, o tempo, temperatura e por aí vai. A nossa massa também. Bem, então não confunda esse módulo aqui com aquelas duas barrinhas que a gente coloca entre uma grandeza física, por exemplo. Velocidade em módulo, por exemplo. Não confunda isso. Por quê? Esse módulo aqui é para dizer que que a grandeza física tem que ser um valor positivo. Não é esse tipo de módulo que a gente está falando. Quando a gente fala que a grandeza escalar nos representa um módulo, é um valor numérico, só isto, só um número. Bem, então vamos aos nossos exemplos. Quais são as grandezas físicas que são declaradas sendo grandezas escalares? Bem, a temperatura. Se eu te falo a temperatura, vamos supor, hoje aqui está com uma temperatura até razoável, aqui em Brasília, uns 20 graus Celsius. Eu preciso te dar uma outra informação para você entender que a temperatura é 20 graus Celsius? Se eu não preciso, você já compreendeu que isso é uma grandeza escalar. Se você percebeu que eu te falei 20 e graus Celsius, ou seja, 20 seria um módulo, graus Celsius seria a unidade de medida. Se eu falar aqui, nesse relógio deve estar aqui, ó, se aqui for mais ou menos, né, a gente tem aqui por volta de 1 hora. Bem, eu te falei que é 1 hora, né, por exemplo, seria 1 hora aqui da tarde ou da manhã, enfim. Eu te falei 1 hora, eu preciso te falar a distância, a direção, o sentido dessa hora para você entender que é 1 hora hoje? Não, você vai perguntar para a pessoa e fala, e aí fulano, quantas horas? A pessoa vai olhar no relógio, 1 hora. Não tem que falar nem direção e nem sentido. Se você pega uma régua, por exemplo, e vai lá medir o comprimento, você não tem que falar direção e sentido, você está pegando lá e vai medir uma distância. Por exemplo, você vai pegar a minha altura, você vai botar a régua no meu pé e vai medir até a ponta da minha cabeça, pronto. Você não tem que falar direção e nem sentido, né? Se é para frente, se é para trás, nada disso. Que nem a gente também tem a nossa área e também tem o volume, né? Lembrando aqui a gente tem unidades em graus Celsius, aqui a gente tem hora, segundo, minuto, né? Enfim, vai. Aqui a gente tem metro, aqui a gente tem metro ao quadrado, aqui a gente tem metro cúbico. Tudo isso aqui que eu coloquei são exemplos de unidade de medida. E o módulo seria simplesmente os valores, tá ok? Então seria, sei lá, 1 metro, sei lá, 2 metros quadrados, 4 metros cúbicos, né? Então essa é a ideia. Você vai falar um valor numérico e uma unidade de medida. Acabou. Grandeza escalar é isso.